Bom, gente, então vamos primeiro para a correção dos exercícios, para terminar a correção dos exercícios da aula anterior. A gente corrigiu, igual eu falei, o 1 e o 2. E aí, aqui, a gente corrigiu, faltava corrigir o 3, do 3 adiante. Em diante, né? Então, aqui, ó, eu vou corrigir esses que são mais de escrever, eu vou falando, mas aí os de alternativa vocês vão participando também, tá? Aqui a gente tem sublinhos adjuntos adnominais. Lembra que para sublinhar adjunto adnominal, primeiro você tem que achar os núcleos. Então, essa sandália vermelha sem salto é muito confortável. Então, quem que é muito confortável? É a sandália vermelha sem salto. Então, tudo isso é o sujeito. Então, a gente tem o núcleo sandália. Todo o restante, essa vermelha e sem salto, e sem salto, tudo isso é adjunto adnominal, porque está acompanhando aqui. Aí aqui não tem substantivo, lembra que ele sempre vai acompanhar o adjunto adnominal, acompanha substantivos. Aqueles dois livros de contos são maravilhosos. Então, a gente tem aqui quem são aqueles dois livros de contos. Qual que é a palavra mais importante? Livros. Todo o restante a gente tem aqui de adjunto adnominal. Aqueles dois e de contos, porque está acompanhando livros. Vendi meus CDs de música clássica. Vendi o quê? Tudo isso, meus CDs de música clássica. A palavra mais importante aqui, o núcleo, o substantivo é música. Todo o restante é adjunto adnominal, né? Na verdade não, CD, né? É o mais importante, porque você vendeu o CD, não a música. Então, CD é o mais importante. Todo o resto vai ser adjunto adnominal, porque meus tá dando uma possessividade, de música clássica está especificando que CDs que são. Todas as frutas têm alguma vitamina. Então, a gente tem o verbo ter, e aí tem o que tem? Todas as frutas. Então, todas as frutas aqui, a gente tem, o núcleo é frutas. E todas as está acompanhando. E aí tem o quê? Alguma vitamina. Alguma vitamina é o objeto inteiro. Qual é a palavra mais importante? Vitamina. O alguma, então, acompanha a vitamina. Então, ele é chamado de adjunto adnominal. Lembra que os adjuntos adnominais, a gente só dá uma olhada neles no final. A gente só classifica adjunto adnominal no final de tudo, tá? Então, minha tia adora fazer casaquinhos de tricô. Aqui a gente tem o verbo adora fazer. Quem adora? Minha tia. A palavra mais importante é tia. Então, esse é o núcleo. O que não é núcleo, que está acompanhando o núcleo, é o adjunto adnominal. Então, é minha. Aí, depois a gente tem casaquinhos de tricô. Qual que é a palavra mais importante aqui? Casaquinhos. E aí, o que está acompanhando casaquinhos? De tricô. Tá? Então, aqui a gente tem os adjuntos adnominais. Até aqui, alguma dúvida? Ou tá tudo tranquilo? Então, beleza. Vamos lá, então, aqui tinha que grifar os complementos nominais. Lembrando que complemento é complemento nominal é complemento de nome. A gente tem aqui os amigos estavam à espera. Se a gente pergunta a espera de quê? Aí, então, esse de que é o complemento nominal. E aí você tem que falar se é advérbio, adjetivo ou substantivo que está complementando. Vamos fazer assim. Acho que é melhor fazer os dois juntos. A espera é um nome, então ele está complementando um substantivo. Teobaldo foi cúmplice do desfalque. Então, Teobaldo foi cúmplice. Cúmplice do quê? Do desfalque. Então, do desfalque está complementando cúmplice. E cúmplice é um adjetivo, né? É uma qualidade. E aí a gente tem, as crianças têm loucura por guloseimas. Tem loucura por o quê? Por guloseimas. Então, esse por guloseimas está completando loucura. Loucura é um nome de alguma coisa, né? Então, a gente tem aqui um substantivo. Sinto imenso carinho. Aí, carinho por quem? Por você. Então, aqui, esse por você, a gente vai ter
um complemento nominal que está complementando carinho. E carinho é um nome. Então, se é um nome, é substantivo. Estou contente com os resultados. Aí aqui a gente tem estou contente. Contente com o quê? Com os resultados. Então, com os resultados, está complementando contente. E contente é um adjetivo, é uma qualidade. As pessoas têm necessidade de amor. Aqui a gente precisa de um complemento. Tem necessidade de quê? De amor. Então, esse de amor está complementando necessidade, que também é um nome, também é um substantivo. Tenho amor à pátria. E aí, de novo, tenho amor a quê? A pátria. Amor é um substantivo, é um nome. Então, a pátria está complementando esse substantivo. O público é ávido de informações. Então, a gente tem aqui, ávido é um adjetivo e de informações está complementando isso. Está complementando essa palavra ávido. Então, aqui a gente tem todos os complementos nominais. Lembrando que complemento nominal é aquele complemento... Eita, foi substantivo. É aquele complemento que vai estar completando um nome. Seja um adjetivo, um advérbio ou um substantivo. Então, na 3, que tinha que colocar, era alternativa. Na 3 não, na 5. O que vocês colocaram na 5? Gente, eu não sei se vocês viram, mas eu babei. Eu fui beber água, eu babei um monte na apostila, caiu um monte de água. Aqui, ó. Olha que lindo que ficou. Eu não tenho controle com a minha boca. Parece que as pessoas que estão anestesiadas, sabe? Tipo, você vai no dentista. Beleza, vocês colocaram a... Ai, gente, uma vez eu fui no dentista, eu lembro até hoje, que eu tirei o siso, aí eu tava com uma parte só anestesiada da boca. E aí, eu só podia comer sopa. Eu tava comendo sopa tranquila, eu achando que tava tudo bem normal, eu comendo sopa, assim. E aí, quando eu fui, eu tava com uma parte totalmente anestesiada. Aí eu fui no espelho, eu tava com metade da boca super limpa, e a metade anestesiada tava tudo sujo. Eu tava com tipo, uns pedaços de macarrão aqui, assim, na bochecha, no pescoço. Tava, tipo, lindo, assim. Não sei se vocês já anestesiaram metade da boca. É sensacional. Porque a boca inteira, assim, você tem um pouco mais de noção. Mas quando você tá com metade da boca anestesiada, você acha que você tá abalando. Aí eu comia e a minha boca fazia assim. Eu ia comer, aí fazia assim. Só um lado. Eu sugava só um lado, assim. Era sensacional, gente. Eu tenho outras histórias com sedativos, né? A gente já teve a parte das histórias com a endoscopia, que também é ótima. É sensacional. Bom, vocês colocaram lá, né? Vamos voltar aqui. Depois, quem sabe, conto mais histórias. Aqui a gente tem que ter a questão incorreta sobre todos esses elementos de análise sintática. Então, a frase é, uns 20 anos depois, lá pelos anos 60, na África do Sul, um tal de Dr. Barnard fez o primeiro transplante de coração. Aí tá falando qual que é incorreta. Várias pessoas colocaram aqui a A. Então, seria bom, deixa eu fazer um negócio aqui para ficar com a frase aqui, porque senão... só tem essa de alternativa, eu pensei que ia até a 6. Então, aqui tá falando, há apenas uma oração. Olha, gente, e se eu falar para vocês que sim, que só tem uma oração aqui? Porque lembra que oração a gente conta com um verbo. Quantos verbos a gente tem aqui? Se a gente for ver, ó, é enorme isso daqui, só que o único verbo que a gente tem é o fez. Então, por mais que seja enorme essa oração, ela é só uma oração, porque ela só tem um verbo. Lembra que oração a gente conta com relação a verbo. Então, tá certa essa parte. Aí fala, há 3 adjuntos adverbiais. Lembra que adjunto adverbial é aquele que indica tempo, lugar, modo. Então, a gente tem um aqui, ó, uns 20 anos depois, a gente tem um. Lá pelos anos 60, a gente tem outro, que é aqui uns 20 anos depois, é tempo. Aí lá pelos anos 60 também é tempo, mas está indicando outro tempo. Na África do Sul, a gente tem outro adjunto adverbial. Então, a gente tem 3 adjuntos adverbiais, tá certo? Se trata de um predicado verbal. Bom,
O predicado é a partir daqui, né? Fez o primeiro transplante. Na verdade, tudo isso. Isso aqui é predicado. E a partir do fez também. A única coisa que é sujeita é um tal de Dr. Barnard. Então, aqui a gente tem um predicado verbal, porque o verbo fez é de ação e não tem nenhuma qualidade aqui. Então, é predicado verbal mesmo. O sujeito está explícito. O que é explícito? É que ele está aparecendo. Implícito é que está escondido. Explícito é que está aparecendo. Então, ele está explícito. Um tal de Dr. Barnard, Barnard é um sujeito explícito. E não há adjuntos adnominais. Essa que tá errada, porque assim, gente, é muito difícil você encontrar uma frase, uma oração que não tenha adjunto adnominal. Porque, por exemplo, ó, aqui, uns 20 anos depois, anos é o núcleo, uns e 20 já são adjuntos adnominais, é só aqui a gente tem 2. Aí depois 60, pelos, do sul, doutor, primeiro, do coração, tudo isso é adjunto adnominal, tá? Então, na verdade, a errada é a E. Tá, vou mostrar a 3. Bom, quando vocês terminarem de dar uma olhada aí na 3, vocês me falam. Pronto, já deu uma olhada, Nath? Ou precisa de mais? Beleza, então. Então, gente, agora a gente vai começar a matéria de hoje. Então, a gente vai dar uma leve atrasadinha. Talvez a gente não consiga corrigir hoje de novo todos os exercícios. A gente vai ficar atrasadildos por um tempo. Mas tudo bem, porque eu sou a pessoa mais de flash, né? Eu acho que eu sou a pessoa que está mais na frente, assim, da apostila. Gente, tá tão quente, enquanto vai abrindo. Tá tão quente que eu tava pensando, eu tava cogitando comprar aquelas, sabe aquelas piscinas de infláveis, assim, tipo de criança, mas um pouco maior, né? Que me coubesse. Porque, gente, não dá. Ontem eu sofri tanto que eu queria chorar, eu parecia criança, assim, com calor. Porque tava muito absurdo mesmo. Não tinha como. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, deixa eu arrumar aqui a câmera e colocar vocês mais para baixo. E o que está acontecendo assim? Tirando o Luca, a Nath também não tem câmera, né? Deixa eu ver quem que não tem câmera aqui, mas também que o Matheus tinha mandado. A Nath, o Andrei e o Luca, que falou que não tem. E o restante, gente, vocês estão sem câmera por quê? Né? Depois, enfim, né? Não sei se vocês falaram coisa do Matheus, mas... Bom, aqui a gente vai ver agora crônica e voz verbal. Talvez, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. Tem bastante texto hoje, tem bastante exercício. Se eu não conseguir corrigir tudo, a gente... Paciência, né, gente? Eu não sei, eu acho que eu tava pensando em dividir essa aula, na verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui nos exercícios. Porque, nossa, parece que tem muito exercício. Deixa eu abaixar aqui o chat para dar uma olhada, porque eu tava pensando já pelo horário, porque senão eu vou ficar passando um monte de teoria para vocês e não vai adiantar nada, porque tem um textão, vocês vão demorar para ler esse texto. Só até as 5 ainda é... Não, até as 5 não, até aqui já é... Até a 4 é... Tá, entendi. Gente, eu tô pensando em dividir essa aula em duas mesmo, já que a gente tá meio de boa com a aula, assim, eu vou dividir. Porque senão vocês vão ficar muito sobrecarregados, a gente não vai conseguir fazer. Já vai ter que ficar para outra semana mesmo, que a gente vai conseguir corrigir tudo. Então, deixa eu só abrir o chat aqui. A gente vai ver só a parte de crônica hoje. Então, assim, vai ser um sossego para vocês respirarem um pouco. Porque o calor deve ter liquefeito o cérebro de vocês um pouco, né? Pelo menos o meu tá um pouco assim. Porque ainda tem tempo da gente ver crônica com calma. E crônica é
é uma matéria que cai bastante porque é interpretação. Então, cai bastante no Trajano. Então, é bom a gente treinar com calma a interpretação. Vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui. Nossa, gente, esse chat é impossível, fica na minha frente. Então, assim, gente, crônica é um tipo de texto, é um gênero textual. E aí, eu vou passar as características aqui embaixo, vou escrevendo, tá? Aí vocês vão anotando as coisas que forem mais importantes, porque eu não vou ler o texto inteiro com vocês aqui sobre crônica, depois eu vou ler a crônica com vocês. Mas crônica é um tipo textual, então é um gênero. Então, crônica é um gênero, um tipo de gênero que geralmente ele teve início nos jornais. Muita gente, quando eu dou crônica, as pessoas perguntam assim, é tipo Crônicas de Nárnia? Não, porque Crônicas de Nárnia é uma outra coisa, e essas crônicas aqui são uma coisa um pouquinho diferente. Então, crônicas, porque a crônica, antes de eu falar da característica dela agora, eu vou falar de como ela surgiu, que aí vocês vão entender também o porquê de Crônicas de Nárnia e tudo mais. Então, a crônica ela surgiu no século... E agora? Eu não lembro o século direito, mas faz muito tempo, quando ainda tinha bastante monarquia, e os cronistas eram pessoas que escreviam a vida do reinado, sabe? O que o rei fez era tipo um diário, assim, do rei, que outra pessoa escrevia. O que o rei fez, o que a rainha fez. Eles fizeram uma festa, eles comemoraram tal coisa. Eles mataram fulano, que fulano roubou tal coisa. Então era tipo assim, era um relato de tudo que acontecia no reino. E a crônica, ela surgiu daí. Só que aí depois, mais atualmente, ela começou a ir para os jornais. Então ela teve um início, por isso que eu vou começar a falar sobre... eu vou escrever primeiro desse jeito, depois eu arrumo. Ela teve um início nos jornais. Então, ela era escrita nos jornais primeiro. Então, só tinha crônica em jornal. Era um gênero muito jornalístico. Porque ele vai pegar um pouco dessa ideia, por isso que eu falei de quando surgiu a crônica, porque ele vai pegar um pouco dessa ideia, eu acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui também, porque eu acho que muitos de vocês assistem no celular, né, a aula. E aí vocês não conseguem enxergar direito. Então, a crônica, ela pegou um pouco dessa coisa do antigo reinado, de fazer uma coisa muito relacionada ao cotidiano. Então, ela vai estar... É um texto muito relacionado com o dia a dia das pessoas. E o jornal é assim, né? O jornal, ele é relacionado com o dia a dia das pessoas. Então, ela teve início nos jornais, mas ela é diferente dos textos jornalísticos. Os textos jornalísticos, geralmente, eles não contam histórias, assim. Eles vão informar as pessoas. A crônica não serve para informar, porque ela é um texto narrativo. E lembra de texto narrativo. Texto narrativo conta história. Então, o texto narrativo, ele conta história. E a crônica, ela vai ser um texto narrativo, só que ela vai ter um pouquinho de influência do jornal, porque ela nasceu no jornal. Então, por isso que eu tô falando essas coisas. Então, primeiro, ela vai ter essa influência muito forte do texto narrativo, que é basicamente assim. Lembra que o texto narrativo tem início. O que é o início? A apresentação da situação inicial. Então, a gente tem a apresentação da situação inicial. Aí, a gente vai ter, depois do início, um conflito. Então, ela vai seguir essa estrutura. Início, conflito, clímax, desfecho. Ela vai seguir essa estrutura do texto narrativo, que é uma estrutura que vários outros textos narrativos vão ter. A Gabriela falou que está caindo, a sua internet está caindo? Bom, acontece, né? Espero que não caia mais. Então, a gente tem que ter essas partes, essas 4 partes, pelo menos, na narrativa. A situação inicial é quando vai apresentar mais ou menos o que vai acontecer na história. Depois vai ter o conflito, porque lembra que se você contar uma história assim, tipo, eu já acordei, eu tomei café, aí eu fiz tal coisa, depois eu almocei, depois eu fiz tal coisa, assisti um negócio, depois eu dormi.
Isso não é uma história, certo? É um relato, assim, da sua vida, mas não é um texto narrativo. Porque um texto narrativo tem que ter uma complicação. Do tipo, acordei, tomei café da manhã, e aí, quando eu saí, eu descobri que tinham roubado a minha bicicleta. Pronto, a gente tem um conflito. Aí depois você vai descobrir quem roubou essa bicicleta, e aí vai ter um clímax que é aquela hora que você fala, vai descobrir quem roubou ou não, o que vai acontecer, e depois tem um desfecho. Então tem que ter uma complicação, que é esse conflito. Tem que ter algum tipo de complicação para ter história, senão não faz sentido você ter uma história. E o Luca falou que é normal cair... É normal, né? Cair a internet. Aqui não mais. Na casa onde eu morava antes, era super normal cair a internet, porque a internet era horror também. Então, é isso. Ela teve início nos jornais. Ela é um texto narrativo, só que ela é assim, ó. A influência dos jornais vai aparecer dessa forma. Ela tem que estar relacionada com assuntos do cotidiano. Então, ela não pode, a crônica, ela não vai poder falar sobre, por exemplo, alienígena. Sei lá, você acredita em alienígena? Beleza, eu também acredito em certo ponto. Em vida fora da Terra. Mas, isso não é uma coisa do nosso cotidiano, né? De todo mundo, assim, do tipo, que tem contato com extraterrestre e tudo mais. Pode falar sobre fantasma? Olha, também não, porque não é uma coisa assim muito do dia a dia das pessoas. De algumas pessoas sim, mas de outras não. Então, são coisas do cotidiano geral, de todo mundo. Então, a crônica, ela vai falar sobre o cotidiano. Então, você não pode pegar um negócio totalmente avulso, assim. Então, por isso que aqui a gente tem uma relação com os jornais, porque o jornal, ele fala do cotidiano. Então, a crônica, ela apareceu como uma narrativa que conta um pouco sobre o cotidiano, assim como o próprio jornal. Mas o jornal conta de uma outra forma, né? Informando que fulano morreu, que o carro bateu não sei onde, só coisa boa, né? Que tem do jornal. Mas, geralmente, a crônica, ela vai falar sobre coisas do cotidiano, mas, assim, pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, mas tem que ser coisa do cotidiano. Não pode ser coisa assim, tipo, igual eu falei, avulsa total. E, além disso, a gente tem uma coisa que é um tom de humor. Então, geralmente, as crônicas, elas vão ser engraçadinhas. Às vezes, tipo, ela vai trabalhar muito com uma coisa que é mal entendido. O humor dela vai vir muito disso, sabe? Porque é uma coisa do dia a dia. Quase todo dia, assim, você pode ter alguma situação que você fala alguma coisa para alguém e aí a pessoa entende outra coisa e aí ou vocês brigam ou vocês não se encontram no lugar que vocês deveriam se encontrar, porque o mal entendido é uma coisa muito normal, é uma coisa do nosso dia a dia mesmo. Então, por isso que a gente tem aqui também um tom de humor. Então, ela está relacionada ao assunto cotidiano e ela tem essa relação também com o tom de humor. A gente tem 2 tipos de crônica. A gente tem a crônica. A gente tem mais tipo, tá? Mas eu vou passar só as 2 mais famosas. A gente tem a narrativa e a reflexiva. Eu acho que aqui... Nossa, estou muito difícil de escrever hoje. Eu acho que aqui eu coloquei só a narrativa para vocês, que é a que mais cai. A narrativa vai ser uma história mesmo, assim, igual eu coloquei aqui, com começo, meio e fim, início, conflito, clímax, desfecho. Ela vai ter essa estrutura e ela vai ter esse tom de humor, vai ser sobre o cotidiano e tudo mais. A reflexiva, ela vai ter mais, assim, reflexão, óbvio, né, o nome. Então, ela às vezes vai começar de uma situação do dia a dia e essa situação vai desencadear uma reflexão. Por exemplo, uma crônica reflexiva poderia ser assim: você vai na padaria cedo e você vê que está escrito, por exemplo, uso obrigatório de máscara, que é o que tem agora sempre em todo lugar. E aí você entra no lugar, tem um monte de gente sem máscara comprando as coisas.
E aí você pode falar sobre isso, você pode falar, fui na padaria hoje cedo, comprar, não sei o que, não sei o que lá. E aí tinha o cartaz tal lá, mas quando eu entrei as pessoas não estavam de máscara. Isso, assim, é a situação inicial, que vai te dar uma reflexão de, por exemplo, nossa, como o brasileiro, na verdade, não segue regra. E ninguém cobra o brasileiro de seguir. Então tá lá escrito, é obrigatório usar a máscara. Se você entrou sem máscara, você não entraria. Mas aí você poderia fazer uma crônica refletindo sobre como para o brasileiro não existe regra, sobre como para ele obrigatório não vale nada, que ele não está nem aí com regra. Então você poderia desenvolver isso. Isso é uma crônica reflexiva. A narrativa é a que a gente vai ver o exemplo aqui. E, assim, a título de curiosidade, também, que eu lembrei disso, eu gosto de contar história, né? Como vocês sabem, porque eu sei, gente, que todo mundo tá de saco cheio de aula, assim, então eu, às vezes, faço isso no meio da aula para dar um relax. Para vocês verem como é super forte essa questão de brasileiro não dar a mínima para regra, é que quando lá, eu acho que foi a minha professora da graduação que falou isso, quando ela foi para Inglaterra, na Inglaterra eles são muito pontuais. Lá eles têm, por exemplo, o trem passa, sei lá, 14h02. Os horários são assim, tipo 14h02, 15h17 minutos, 10h49 e passa, sabe? 10h49. Então lá é super pontual com minutos. E aí, uma vez ela tava lá, e tava cheio de brasileiro na universidade, e ela tinha que entregar uma tarefa que o professor falou assim, é obrigatório entregar essa tarefa até hoje, tal hora, sei lá, 2 horas da tarde. Aí veio o brasileiro, 2h10, e falou, ai, nossa, eu não consegui entregar, você pode pegar tal, porque a gente tem essa coisa de negociar, todo mundo negocia. O professor não entendeu o que o brasileiro estava fazendo, porque para eles isso não existe. Se eu falei para você, olha, entrega até as 2, e você não conseguir entregar lá na Inglaterra, você não pode nem ir lá negociar, nem passa na cabeça das pessoas isso. Mas aqui no Brasil o pessoal negocia, o pessoal quer negociar tudo. Então, só assim uma coisa para vocês conhecerem como a gente tem má fama lá fora. De várias formas, assim, a gente tem má fama. E, gente, outra coisa também. E eu já vou ler. Quando eu fui pro Peru, eu conhecia brasileiro de longe. Porque brasileiro é o povo mais extravagante. E, assim, não era pelo português. Eu sabia pelo jeito que se movimentava na rua. Primeiro, o brasileiro se movimenta em bando. Todo mundo falando alto, pegando em tudo. Tudo brasileiro quer pegar. Quer pegar em todas as coisas, ele tá dentro da loja, ele tá pegando em tudo. Todas as coisas ele tá pegando. E aí ele grita com o fulano, que tá lá do outro lado da loja. Gente, assim, ele vai atravessar a rua, ele causa para atravessar a rua. Ele vai fazer o que não pode fazer. Eu tava, né, nessa viagem, eu fui num parque das águas. E tinha que ser o brasileiro para tinha um negócio que saía água do chão, assim, fazer uma escultura. O que o bando de brasileiro foi lá fazer? Foi gritar no meio das esculturas para tentar tirar foto, e aí a água apareceu, e aí um tomou uma rajada de água na cara, o outro, e aí já fizeram um puta caos. Então é isso, gente, brasileiro é tipo isso. Brasileiro não vê o produto com o olho. É isso mesmo, ele vê com a mão. E ele pega em tudo. E até alguns lugares as pessoas já conhecem isso, né? Mas tem lugar que as pessoas ficam um pouco assustadas com brasileiro, viu? Porque brasileiro... E assim, brasileiro não tem língua. Se ele não sabe falar a língua, ele vai lá e fala. Ele tenta conversar com as pessoas. Ele toca nas pessoas, fica conversando, pegando nas pessoas. Então assim, gente, dá pra saber de longe como que a gente é. Se eu odeio isso, Rick, o negócio de ficar pegando, eu não gosto que peguem em mim. Eu tenho uma coisa meio toque, assim, eu não gosto que pessoa, principalmente pessoa desconhecida. Mas assim, se for conhecida também, eu não gosto de ficar pegando muito. Porque do tipo, gente, não... É aquele meme, don't touch, it's art.
Então, assim, não toque, isso é uma arte, não toque em mim, por favor, porque eu odeio, gente, fica cutucando, minha avó faz assim, ó, sabe, o cotovelo? Quando você tá conversando, ela fica cutucando você, assim, é horrível, gente, horrível. Bom, agora, questões à parte, né, para dar uma relaxada, vamos para a crônica, que aí eu vou comentando com vocês as coisas aqui da crônica e depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem exercício. Então, a gente tem essa crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos autores mais famosos de crônica aqui no Brasil, e chama Pneu Furado. O carro estava encostado no meio-fio com o pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma mulher muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo, pode deixar, ele trocaria o pneu. Então aqui a gente já tem uma situação assim, corriqueiro, pneu furar. Outra situação corriqueira é homem se meter em todo lugar, né? Separa o carro e aí já vem um achando que precisa de ajuda. Eu sofro isso direto, gente. Eu sei trocar pneu, eu sei ver a água do meu carro, eu sei ver tudo. Eu tenho um carro, eu sei fazer as coisas. Mas assim, eu encostei, eu abri o capô, chama, sabe? Parece que eu acionei uma sirene e tô chamando os homens para vir dar palpite. Mas então ele pega essa situação corriqueira e ele vai deixar ela engraçadinha. E ele fala, pode deixar, ele trocaria o pneu. Aí ele fala, você tem macaco? Perguntou o homem. Não, respondeu a moça. Tudo bem, eu tenho, disse o homem. Você tem estepe? Não, disse a moça. Vamos usar o meu, disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Aí aqui tá vendo o plot twist? Aqui a gente tem o clímax, né? Ele ficou ali suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. Puxa, você trocou o pneu para mim, muito obrigado. Eu não posso ver pneu furado, tem que trocar, coisa estranha. É uma compulsão, sei lá. Então ele pegou duas coisas engraçadas, assim, duas coisas corriqueiras, que é a questão do pneu furar e essa ideia de que mulher não sabe trocar pneu. Ele pegou essas duas coisas, ele deixou de uma forma engraçadinha, porque esse cara, ele até coloca no começo, era uma moça bonitinha, tão bonitinha que o cara parou. Interesses, né? É o nome disso. Então o cara tinha interesses e ele foi lá fazer isso. E aí, nessa questão, ele tem um plot twist, tipo, de ser engraçadinho, tipo, de ter, geralmente tem esse mal entendido porque a moça não falou. Ele não perguntou também pra moça assim, tipo, olha, você está precisando que eu troque seu pneu? Não, ele só chegou e foi fazendo umas perguntas, a moça só respondeu, não falou nada assim do tipo, viu, você é muito estranho, sai daqui. E depois ela entrou no ônibus e foi embora. E ele tinha trocado o pneu de outra pessoa. Então, aqui isso é uma crônica. Ela é curta, tem essa outra característica que eu não coloquei aqui, vou colocar aqui em cima. É um texto curto. Sempre a crônica vai ser um texto curto. Porque era do jornal, para as pessoas lerem rapidinho. Agora, não tem só em jornal. Tem gente que faz, tipo, livro de crônicas. Então, não tem só no jornal. Aí ela vai ter crônica em vários outros lugares também. Por exemplo, livro, né? Site, enfim. Então, gente, crônica é isso. Acho que é... Ah, não, eu peguei... Ah, tem outra. Eu coloquei a crônica reflexiva. A de cima é uma crônica narrativa. Lembra que tem começo, meio e fim, tem a apresentação do cenário. Ó, vamos voltar lá só para a gente ver. Então, a gente tem a apresentação do cenário aqui, por exemplo, a questão do carro estar com o pneu furado. Aí tem uma complicação, o cara chega tentando resolver. O clímax é quando a moça entra dentro do ônibus, ele fica lá a ver navios. Eu acho ótima essa expressão. E depois a gente tem uma resolução, que é o cara sem graça, tal, o dono chegando. E aí, essa é uma crônica narrativa. Aí a gente tem uma crônica reflexiva, que lembra que que a situação cotidiana só vem no comecinho, para dar tipo um start, assim. Então, a crônica começa, o nome é a forceps.
da Marta Medeiros. Então começa assim: recebo um e-mail de uma amiga contando que mesmo não tendo tempo para mais nada, voltou para as aulas de dança que está fazendo à noite. Diz ela, tem coisas que devemos abrir espaço a fórceps, ou corremos o risco de serem extinguidas de nossas vidas. Então, aqui a gente tem a situação cotidiana. Mas tá vendo que aqui vai ser diferente. Ela não vai contar uma história, ela vai refletir sobre essa ideia de abrir o tempo a fórceps. A fórceps, vocês sabem o que é fórceps? É um negócio, é um instrumento que parece uma tesoura, mas na beirada ele tem umas barrinhas assim, que é quando o neném vai nascer de parto normal e ele não está conseguindo sair. Isso era muito usado antes, não pode ser usado mais tanto agora, porque machuca o bebê, machuca a mãe, machuca todo mundo. E ele pegava, encaixava aquele negócio, parecia uma tesoura, na cabeça do neném e puxava. Então tinha neném que acabava tendo transtorno, coisas mentais, tipo, na cabeça cognitiva, porque, tipo, apertou a cabeça do bebê, que já é mole, assim, né? Já é uma coisa que vocês sabem que tem aberto aqui, né? A parte do bebê inteira aqui de cima é aberta quando ele nasce, até para ele conseguir passar no parto normal. Então, ela vai falar sobre isso, que às vezes a gente tem que abrir espaço a fórceps, a força. Fórceps, agora ela vai fazer uma descrição de fórceps que eu não concordo. Ela fala, fórceps, todos sabem o que é, um instrumento que em obstetrícia serve para extrair o bebê do útero em caso de pouca dilatação do ventre. E nem é do ventre, mas tudo bem. Falando assim parece uma coisa agressiva, mas não é. É sim, gente, é muito agressivo, é horrível isso. É um help, se a natureza não está ajudando, o fórceps vai lá e puxa o bebê para a vida. Beleza, tirando isso, ela vai falando algumas outras coisas mais interessantes. Ela fala, pois é assim que estamos levando os dias, a fórceps. Se existe uma coisa que não se dilata espontaneamente, é o tempo. Ao contrário, está cada vez mais apertado. Então, a gente tem que tratar de extrair tudo que a gente quer da vida na marra mesmo. Então, aí tá falando aqui sobre essa questão de abrir a fórceps mesmo. Você quer ter tempo, você vai ter que dar um jeito. Deixa eu ver aqui, a fórceps mesmo. Tá, forçando um pouco. E lá vamos nós, para a noite, mesmo com medo da própria sombra. Vamos jantar, vamos ao cinema, vamos ao bar, vamos à casa de amigos, vamos cantarolando dentro do carro e com os vidros bem fechados. Vamos despistando as neuras e tentando estacionar bem longe das estatísticas estampadas nas páginas policiais. Então, tá falando várias coisas que a gente vai fazendo meio atropelado. E a gente promete nunca mais telefonar para quem nos faz sofrer, mas acaba telefonando, e ele atende, implica, e a gente some, e ele chama, e a gente volta, e briga, e ama, e sofre, e ama, e termina. E quando parece que cansamos, que não há mais espaço para um novo amor, outro aparece, outro parto, então outro fórceps. Começa tudo de novo, aquele ato e desato, o coração da gente sendo puxado para fora. Então aqui tá vendo que ela pegou uma situaçãozinha, era um e-mail da amiga, e ela tá fazendo uma puta reflexão. Então isso é uma crônica reflexiva. E a gente faz mágica, vive 32 horas por dia, 8 dias por semana, 14 meses por ano, e com um salário microscópico. Fazemos a volta ao mundo com meio tanque de gasolina, dormimos 6 horas por noite, sonhamos acordados o tempo inteiro, bebemos um drink com as amigas e voltamos para casa sóbrias. Entramos no quarto das crianças sem acordá-las, um pássaro não seria mais leve. Lemos todos os livros do mundo nos intervalos da novela, paramos 2 segundos para olhar o pôr do sol pela janela. Telefonamos para nossa mãe ao mesmo tempo em que respondemos o e-mail de um cliente. E se alguém sorrir para nós, a gente se aproxima, se arrisca e renasce nessas chances de vida. Porque senão é da casa para o trabalho, do trabalho para casa, deixando o tempo agir sozinho, esperando dilatações espontâneas. E como elas não acontecem, permanecemos paralisados, na vidinha mesma de sempre, lamentando o fim das nossas aulas de dança. Então, tá vendo que quando ela fala de aula de dança, ela tá retomando lá o que a amiga falou lá em cima, que foi o e-mail que ela falou, que ela abriu tempo a fórceps para poder fazer aula de dança. Então, tá vendo que foi uma situação cotidiana e depois ela fez várias reflexões sobre essa situação, sobre a questão do tempo, sobre a questão que às vezes a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque senão não vai dar tempo de fazer tudo. Então, gente, é isso que temos sobre crônica.
Alguma dúvida com relação a tudo isso? Ou não? Belezinha, então, vou dar um tempinho para vocês fazerem exercício. Gente, Gabriel tá super com a internet caindo, né? Mas e aí, Gabriel, fez a tarefa? O que você colocou na primeira? Já que você apareceu aqui agora. Bom, a Melissa colocou A. Aqui, gente, olha, sinto lhes dizer que não é A, mas assim... Porque aqui a gente tem assim... com relação ao tempo narrativo, nota-se que é a utilização do pretérito perfeito. O pretérito perfeito lá no texto 1. Vocês tinham colocado A, né? Coloca os personagens como sujeito da ação, reafirmando sua autonomia diante das escolhas que fazem no presente. Essa coisa de escolha não faz muito sentido, assim, porque eles... É que, assim, esse exercício ele é meio chatinho mesmo, porque ele vai ter uma mais correta. A mais correta aqui é a C, porque ele marca uma ruptura com a vivência anterior e o início de uma fase incerta e suspeita, porque lembra que eles mudaram de casa, que eles estão indo para um lar de idosos e tudo mais, eles não sabem, então eles estão ali recordando aquela fase anterior que eles já nem conhecem mais. Então, por isso que aqui a gente tem a C, que seria a mais correta. E o que vocês colocaram na 2? Temos E mais alguém? E, C, vamos lá para ver quem que... Aqui na 2, ninguém, olha só, Cotil vindo e batendo na cara de vocês. Ainda bem que Cotil nem prova vai ter, né, dessa vez, porque ele serve para isso, para bater em vocês bastante. O Gabriel Marques colocou B, né? Mas colocou B depois que eu falei, eu não sei, não tinha visto. Aqui tá falando, deixa eu voltar na pergunta. Assinale nas opções abaixo a correta relação entre o quadrinho e texto acima. Então, vocês tinham colocado E, C, eu vou comentar as que vocês colocaram, tá? Que foram E e C, depois eu comento a B. Na C, a fala da mãe de Mafalda na tirinha contraria claramente a opinião sobre a velhice que se depreende do texto. Não que contraria total, sabe, claramente, porque ela só fala assim, a beleza tem mais a ver com a questão de você ser... a beleza não, a questão de velhice, né? Eu acho que eu li beleza. A questão de velhice, ela fala que tem a ver mais com a questão de beleza, de você, tipo, ser jovem internamente, tudo mais. Não tem nada a ver com o texto não fala sobre isso. Então, não tem uma oposição entre essas duas coisas. E na E, a gente tem a oposição marcada no segundo quadrinho, velhice do corpo, juventude do espírito, fica evidente no texto, pois o velho não quer descansar. Não é bem isso também, tá? A questão deles não querer... E ele não fala tanto assim, tipo, desse jeito, de que ele não quer descansar porque ele é jovem, porque ele quer aproveitar a vida. É porque ali o descansar tem a ver com você estar num lugar com o pé na cova, né? Aquele lugar que você vai estar longe da sua família e tudo mais. Então, por isso a gente tem a B, que há uma inversão clara no enfoque do tema. É aqui que os dois falam de coisas totalmente diferentes. Então, por isso que a B tá certa. Tem uma inversão no enfoque do tema. A tirinha vai pegar o enfoque da preocupação de uma criança. E o texto pega o questionamento de um casal de velhos, né? De pessoas idosas. Então, vai pegar a preocupação diferente aqui. Então, é o enfoque que vai mudar. Então, por isso é a B. E na 3, gente, o que vocês colocaram? Vai aparecer aqui. Vou parar de compartilhar um pouco e eu volto daqui a pouco. Compartilhar. Eu só vou arrumar para não mostrar a resposta dos dois aqui.
Ah, não vai mostrar de qualquer forma. Então, vocês colocaram, deixa eu ver aqui, o chat que não abre de novo agora. Vamos aguardar. Então, vocês colocaram B, D. Agora, Lucas, você fala C, né? Tá aqui mostrando. Ó, aqui a gente tem, segundo o autor, a explicação para os defeitos da juventude está. E aí seria C, porque lembra que é aquela questão do defeito. Aqui vocês colocaram D, eu acho que B também. Na autoridade precoce que os jovens têm que assumir, eles não têm que assumir aqui. As pessoas dão autoridade para eles. Esse texto, e por isso tem que voltar no texto, porque eles falam coisas um pouquinho diferentes. Não é que eles têm que assumir isso porque eles querem assumir. Não, é porque as pessoas dão essa autoridade para os jovens. É diferente. E na D que vocês colocaram também... Ai, meu Deus, a câmera tá na frente agora. Na interpretação moderna do poder jovem que impede os mais velhos de exercerem sua autoridade. Não que está impedindo também. Por isso que a C, no autoritarismo do jovem. O jovem, ele é autoritário. Com um sentido mais que foi dado pelos mais velhos, devido ao medo e à covardia de enfrentar os jovens. Então, por isso que é a C. E agora, finalmente, a 4, gente. O que vocês colocaram? Beleza. Gabriel Marques, eu não tinha visto. Esse C aí foi da 3 ou foi da 4? Acabei não vendo. Eu tô aproveitando para cortar um negócio aqui que eu esqueci de cortar do meu tripé, que até agora tava com uma etiqueta. Então, a gente tem Belissa falando da A, né? Mas ninguém fez. Gente, essa do Coutinho, o Coutinho tava batendo com força em vocês, né? O Coutinho, é que essa questão era um pouco mais antiga. O Coutinho, ele fazia umas questões meio estranhas. Aí tem o trecho: o moço começa a ter razão na altura da primeira chupeta e quase no berçário. Aí a Melissa tinha colocado a A, né? A maturidade é um processo que vem se tornando cada vez mais precoce, por conta dos estímulos da TV, do rádio, dos jovens, dos jornais dos jovens. Não é isso. Eles não estão falando sobre maturidade precoce. Eles estão falando sobre a criança, mesmo muito pequena, ela já tem muita autoridade, as pessoas darem muita autoridade. Tudo que a criança faz está ok. Então, a criança ganha, ainda muito pequena, um poder de decisão e uma autonomia que não são compatíveis com a sua idade. Lembra que também foi isso na alternativa passada ali, né? Na questão passada. Anterior, passado é horrível, né? Falar na questão anterior. Que a gente tem essa ideia de... me fugiu a palavra. Do jovem, olha que palavra difícil. Do jovem ser muito impetuoso, porque as pessoas dão essa autoridade para eles, tá? Então, gente, ficamos assim e vamos conferir só. Bom, Melissa tá aí. Rick tá aí? Não sabemos de Rick. Renan tá aí? Não sabemos também. Luca, todo mundo abandonou o barco. Luca. Ok. Nath tá aí? Ok. Gabriel. Tá, né? Ele comentou ali um pouco. E Wesley? Bom, Wesley é um mistério, né? Ele aparece às vezes, assim... misterioso, eu acho. Bom, gente, vocês já estão liberados, então vão beber uma água, se hidratem, tá? Por favor. O Wesley apareceu. Então,
Se hidratem, gente. Bom final de semana, bom feriado emendado, tudo de maravilhoso para vocês.